E aí, pessoal, aqui é o Renan. Hoje a gente vai entrar no módulo novo. A gente vai falar sobre banco de dados, né? Quando a gente trabalha com software, a gente vai precisar de um banco de dados, né? Que é onde as informações do nosso sistema vão ficar armazenadas, né? Onde os dados, seja o sistema que a gente estiver desenvolvendo, onde vai ficar armazenado os dados desse software aí. Então aqui eu peguei da Wikipedia um- uma definição do que é um sistema de gerenciador de banco de dados, né? Um SGBD, então um sistema de gerenciamento de banco de dados, do inglês Database Management System, é o conjunto de programas de computador responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. Seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados. O SGBD disponibiliza uma interface para que seus clientes possam incluir, alterar ou consultar dados previamente armazenados em bancos de dados relacionais. A interface é constituída pelas APIs, Application Programming Interface, ou drives do SGBD, que executam comandos na linguagem SQL. Beleza? Então acontece. O banco de dados, existem esses sistemas gerenciadores aqui, Oracle, MySQL, PostgreSQL Service são os mais comuns, mais conhecidos. E são através deles que a nossa aplicação guarda as informações. Então, se a gente tem um sistema lá que tem cadastro de funcionário, cadastro de cidades, né? Então, essas informações ficam guardadas dentro do banco de dados. E a nossa aplicação, ela conecta nesse banco e fica armazenado lá. Bom, só que a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o banco em si, né? Então aqui ele fala em bancos de dados relacionais à interface constituída pelas APIs, que executam comandos na linguagem SQL. Então, todo o sistema gerenciador de banco de dados, normalmente ele vem com um, um software, né? Visual, que é onde a gente consegue executar essas linguagens SQL. Então a gente tem que entender como é que a gente armazena esses dados. Então, digamos, a gente tem uma aplicação e essa aplicação ela tem uma base de dados. Dentro dessa base de dados vão ter várias estruturas para armazenar os dados nos seus lugares. Então a gente chama de tabelas, né? Então aqui eu dei exemplo de uma tabela endereço. Então, digamos, eu quero armazenar endereço, tá? Bom, eu vou precisar de uma tabela, né? Eu vou mapear o que endereço tem. Endereço tem rua, número, complemento, bairro e cidade. Beleza, pode ter mais campos. Então eu vou ter uma base, vou ter um banco, na verdade eu vou ter um banco de dados com várias tabelas e uma das tabelas é a tabela de endereço. Essa tabela de endereço vai ter só dados de endereço. Então aqui eu coloquei o ID, que o ID vai ser o ID único, para que não exista repetição, né? Que eu não possa duplicar. Então esse ID é o único, vai ser 1, 2, 3, 4. Aí nunca vai poder repetir, então eu posso até ter dados repetidos, mas de IDs distintos. Eu coloquei a rua, então aqui eu estou dizendo que tipo é a rua, né? Então ele é um varchar de 255 caracteres. Então basicamente a rua vai armazenar dados alfanuméricos, né? O número é um int, então é inteiro aqui, vai ser um número. O complemento também é o varchar só de 30 posições. Bairro e cidade também varchar de 255. Então, é, essa é a ideia de uma tabela que guarda informações de endereço. Para que a gente não precise instalar um SGBD na nossa máquina, eu vou usar esse SQLite Online aqui. Quando a gente entra nele, ele já tem. Ele até vem com informações de outros bancos aqui, mas ele vem com uma tabela aqui, ó. Ele tem a tabela demo, e essa tabela demo tem esses campos aqui, ó. Tem o ID, o name e o hint. Então, cada linha aqui tem uma informação, ó. O ID 1 tem o name aqui, SQL Online, e o hint for Data Science, tá? Então, bom, como é que a gente cria? Então, digamos assim, eu já tenho uma base de dados, digamos aqui, né, que ela só tem uma tabela demo aqui, que é a tabela que ele nos deu. Mas a gente quer criar uma tabela, por exemplo, eu quero criar essa tabela de funcionário aqui. Então, que a gente precisa fazer é digitar código, né, escrever um código que vai ser na linguagem SQL, né, para criar uma tabela. Bom, como é que a gente faz para criar uma tabela? Então, a gente vai usar o create table. Esse seria um código, tá? Seria como a gente cria uma tabela. Mas aí o que mais? Falta informação. A gente precisa colocar um nome para ela e dizer os dados que ela vai ter. Então a gente vai criar create table, a tabela ali endereço.
E aí eu vou abrir parênteses e vou fechar. E aqui dentro a gente vai escrever aquelas questões lá. A gente tem o ID, né? Então vou escrever ID. Ó, eu vou dizer que ele é um integer, vírgula, o próximo campo. O próximo campo é um rua. E vou dizer que ele é um varchar de 255. E assim eu vou para todos os campos. Depois número. É um integer também. O que mais que a gente tem? Complemento. Complemento. Com varchar. Eu botei de 30. Bairro, cidade. Bairro. Vou deixar aqui cidade também. Vou pegar aqui. Varchar. Varchar. Tá? E esse SQL, essa linguagem SQL e essas que a gente vai ver durante esse módulo, elas são utilizadas em qualquer um dos bancos aqui. O MariaDB, o Postgres, o MS SQL aqui, o Oracle. Cada um dos bancos depois vai ter alguns comandos específicos, mas a gente não vai chegar a precisar. Então, esses comandos aqui funcionam em qualquer um dos bancos. Bom, aqui eu já criaria uma tabela, né, com esses campos aqui, né? Então como a gente está vendo aqui, a visualização delas é através de colunas, né? É como se fosse cada um desses campos aqui fosse uma coluna e cada informação fosse uma linha, tá? Então aqui a gente tem a coluna dessa tabela demo que está aqui, que já vem no site, tá? ID, name, hint, né? E aqui são as informações que vêm. Bom, tem um detalhe. O ID ele não pode se repetir. Então a gente diz que a gente chama de o campo da tabela que não pode se repetir, a gente chama de primary key. Então o próprio banco vai gerenciar para que se a gente tentar inserir um ID igual, ele não deixe também. Outro detalhe é que se a gente deixar dessa forma, a gente tem que controlar na mão na hora de inserir os IDs. Eu vou deixar assim, tá? Então esse é um comando básico para a criação de uma tabela com o ID sendo o primário key. Então aqui o banco vai cuidar para que a gente não possa repetir os IDs. Eu vou selecionar e vou clicar em Run. E aí ele já criou aqui do lado a tabela endereço com esses campos aqui. Ele até colocou uma chavezinha do lado do ID ali. Perfeito. Opa, que eu criei. Cliquei aqui. Então eu já tenho a criação da tabela. Eu já consegui criar minha primeira tabela, né? E aí a gente vai ver sobre os demais outros comandos no próximo vídeo. Nesse a gente vai ficar só com essa informação mesmo de como é que funciona o CBD e como é que a gente cria a tabela. Então no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente faz para, por exemplo, inserir dados na nossa tabela e listar os dados também. Certo? Então até o próximo vídeo.